Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Família Investcast, que é o podcast da família investidora. Nesse podcast a gente aprende tudo sobre construir e preservar o patrimônio familiar através de investimentos sólidos, estratégicos, buscando crescimento financeiro para você e sua família. E eu sou o Thiago Bernardes. Sou o Nilson Dias. E no episódio de hoje nós trouxemos um tema polêmico, que é o tema, que é o fim. O fim de que todo mundo busca ou já foi doutrinado, que nós devemos aqui devagar, contribuir e somar com você, que é a aposentadoria, Nilson. A famigerada aposentadoria. É onde a gente está lá no fim e vê os avós já usufruindo, ou é onde a gente espera chegar, ou onde as pessoas que querem que a gente chegue, né? O que você entende sobre aposentadoria? Você pensa como as pessoas colocam, que é o INSS que vai te sustentar? Então, será que é o fim ou é o começo, né? Já te questionando aí, né? Dependendo da forma como você trabalhar esse momento, né, da sua vida, realmente vai ser o fim. Né? Falo isso até rindo, mas é um assunto sério, né? Porque a gente sabe que a maior parte das pessoas hoje aposentadas, elas dependem de parentes para complementar a sua renda, porque é insuficiente, né? Ou tem que trabalhar, né? Não é incomum no Brasil a gente ver pessoas com mais de 65 anos tendo que trabalhar ainda para complementar a sua renda. A conta não fechou. A conta não fechou. E para a gente poder trazer e contribuir com as pessoas que acompanham o podcast ou que ouvem no carro, ou lavando louça, ou que está ouvindo com a própria família, né, assistindo esse podcast, como que a gente pode fazer a conta fechar para essas famílias? Porque afinal, a gente tem eu digo que a gente reforça que o investidor, né, a gente quer impactar 10 mil famílias. Sim. E começando por uma, através desse episódio, seria maravilhoso. Como que as famílias podem fazer a conta fechar? Então, hoje, 2023, quem está ouvindo isso aqui já tem uma oportunidade muito maior do que os nossos pais e os nossos avós, porque era impossível, praticamente, para eles investir de forma tão diversificada como hoje você consegue com um telefone com acesso à internet, né? Então, a gente tem uma grande vantagem. Lógico, cada geração teve as suas vantagens, né? Por exemplo, os nossos pais e avós, eles puderam comprar terrenos, empatando nessas compras um percentual da sua renda muito menor do que hoje, né? Hoje, para você comprar uma casa ou um terreno, muitas vezes você está impactando toda a sua renda anual. No caso deles, eles puderam comprar isso mais barato, né? Então, cada geração tem essa oportunidade. Na nossa geração hoje é a diversificação global, fácil, e se você não aproveitar essa oportunidade, não vai fechar a conta. Assim como todos vocês devem conhecer várias pessoas que têm 50, 60, 70 anos que não compraram terrenos ou não conseguiram comprar imóveis e não puderam aproveitar a oportunidade que foi comprar um imóvel na década de 70, na década de 60. Né? Então, a oportunidade de hoje é investir da forma correta para que você consiga ter. E aí eu nem concordo muito com esse termo aposentadoria, né? A gente está falando de uma independência ou liberdade financeira, que é chegar num momento da sua vida onde trabalhar se torna uma opção e não uma obrigação, como ainda é hoje para muitas pessoas acima dos 65 anos, que elas trabalham por obrigação. Ou viver de renda, e até puxo esse gancho. Sim. Porque nós falamos isso em um outro episódio, nós vamos deixar inclusive aqui nos comentários linkado, né? Porque a gente falou o que é agir contra a manada. Então, se você que quer entender como fecha esse contexto, vai no episódio dos comentários, que a gente explicou bastante que uma família investidora, ela age contra a manada. Porque a gente falou de camadas, falamos sobre várias situações, então fica para essa recomendação. Falando sobre a gente aposentar, né? Você falou viver de renda, usufruto, né? Que a pessoa trabalhou, se ela tem saúde, ela vai viajar, vai viver, ou não vai trabalhar por opção, ou se ela não chegou, ela vai depender, né? Dessa renda, né? Desse sustento, né? Eu queria trazer para você uma pergunta muito polêmica, porque é onde está apoiado nossa economia.
né, que é o INSS. Sim. É a contribuição até obrigatória, né, de você sustentar. Alguns falam que é pirâmide, alguns falam que é um sistema, alguns falam que é algo benéfico, né? E muitos falam que a conta do próprio sistema não fecha, né? Sim. Eu queria que você contribuísse com a informação, Nilson, que a família investidora, ela deve investir no INSS e ela deve investir em investimentos globais? Ou é um, ou é E ou é O? Então, como a própria sigla já diz, né, isso não será suficiente, né? E lá no futuro, Thiago, menos ainda. Por quê? Né, o Brasil ele tem recortes dentro de linhas do tempo, tá? Então a gente veio de uma população economicamente ativa muito grande, com poucos idosos, e essa curva ela está se invertendo antes do Brasil ter se tornado um país rico, né? Então o Brasil está envelhecendo antes de ter se tornado rico, né? Totalmente diferente de países como Japão, Alemanha, em que você está tendo um envelhecimento da população, menos pessoas tendo filhos, uma série de coisas, só que são países que já são ricos, eles já têm uma estrutura para conseguir manter essas pessoas com dignidade até o final da vida. Que no Brasil isso não está acontecendo, né? Essa situação vai ser revertida? Talvez se a gente conseguisse ter um governo mais liberal, que conseguisse atrair muitos estrangeiros para cá, porque a gente a gente consegue ver europeus, norte-americanos, japoneses, pessoas de outros países ricos escolhendo o Brasil como um lugar para viver, para investir, para construir negócios, né? Então, se a gente conseguir aumentar essa atratividade, o que eu não vejo acontecendo muito, a gente poderia ter aí, digamos assim, um INSS funcionando ainda por mais alguns anos. Mas eu não vejo isso acontecendo. Outros economistas também veem que, como você falou, né, brincou, né, quase que uma pirâmide, porque você vai ter uma população economicamente ativa cada vez menor e um número de idosos para ser sustentado por essa população cada vez maior. Como são contribuintes e o governo não vai poder dar um bolo, digamos assim, vai ter que pagar, o que vai acontecer lá na frente, muitas vezes, é o governo começar a emitir dívidas, né, lançar mais tesouro, mais coisas, o famoso imprimir dinheiro para conseguir fazer a conta fechar. Toda vez que o governo imprime dinheiro, o que acontece? Inflação, perda do poder de compra, tanto daquele cara aposentado como do cara que está ainda na faixa, na idade produtiva, né? Então, é uma tragédia que não é só do Brasil, tem outros países passando por situações também desafiadoras, né? Mas aqui eu vejo como muito agravada, porque é isso, né? Eu até, esses dias postei lá no Instagram, né? Um recorte de que hoje os millennials, né? Que somos nós aqui que nascemos aí na década de 80, nós não, porque eu sou mais velho que o Thiago, né? Mas os millennials hoje, eles detêm 4,8% da riqueza dos Estados Unidos. Pessoas de 40 anos hoje têm 4,8% da riqueza dos Estados Unidos. Se você volta para a geração dos boomers, né? As pessoas de 40 anos, elas detinham 21% da riqueza. Né? Então, a gente está vendo que é um problema global, né, de empobrecimento da população economicamente ativa. Né? Hoje em dia, para uma pessoa pagar um aluguel, por exemplo, em muitos países desenvolvidos, antes isso representava 60% da sua renda. Uau. Hoje representa 110%. Então, tipo assim, o teu salário, ele não dá para pagar, eu tô falando de quarto e sala, tá? Um quarto, apartamento de um quarto, cozinha e banheiro, né? Antigamente, com 60% do seu salário você pagava. Hoje em dia, 110%. O que significa? Que você vai ter que ter 2 empregos. Ou alugar o outro cômodo, subdividir o seu espaço, né? Como acontece em Hong Kong, né? As pessoas moram ali em triliches, né? Você aluga uma cama, você não aluga nem mais um quarto numa república, né? Então a gente vê um problema agravante, né? Nilson, mas isso é problema estrutural do capitalismo, concentração de renda na mão de poucos e tudo mais. Cara, não fui eu que inventei essa merda, o mundo é assim, então eu tenho que jogar dentro da regra do jogo, né? E o que eu vou jogar dentro da regra do jogo? Copiar quem tá prosperando,
para que eu consiga dar dignidade para minha família, para as pessoas que estão no entorno, para minha comunidade ao redor. E o que é fazer isso? Investir em ativos reais ao longo da minha vida, ao invés de investir no governo ou no sistema previdenciário falido. Então, respondendo sua pergunta, não é INSS e ETF. Só é E, por exemplo, nós dois aqui temos empresas. A gente é obrigado a recolher um prolabore. Então, a gente é obrigado a pagar um INSS. Mas eu vou pagar um mínimo. Porque para que eu vou colocar dinheiro na mão do Estado para gerenciar esse dinheiro de uma forma equivocada, se cada R$50 que eu invisto em ETF, eu sei que lá na frente vão ser R$500. Então, eu quero mais colocar o máximo de R$50 possíveis, né, dentro da minha carteira de ETF, no meu controle, entendeu? Então, para mim, se você tem a opção de não investir no INSS, não contribuir, é melhor você ir para segurar as rédeas da tua vida financeira, que é montar a sua própria carteira dentro de ativos que já foram comprovados, porque os americanos, os europeus, os japoneses, né, esses 3 grupos, digamos assim, são os maiores investidores do mundo, eles escolhem ETFs e mercados de renda variável para construir sua aposentadoria. Mas os americanos também compram muitos títulos da dívida, tanto privada, né, bonds, como treasuries, né? Sim, mas se você olhar uma carteira clássica americana que está dentro da literatura acadêmica de aposentadoria, é 60% renda variável, 40% renda fixa. E isso é uma carteira conservadora, Thiago, nos Estados Unidos. Uau. 60% em mercado de ações, 40% em bonds e treasuries, né? E isso a gente está falando de 60% da população americana, né? Então, fazendo um recorte aqui do comportamento de manada, né? Quem que está certo? Os 5 milhões de brasileiros que investem em ações, fundos imobiliários e tal, ou, sei lá, mais de 150 milhões de americanos que estão há décadas, muito mais tempo do que o brasileiro, investindo em renda variável, né? Que, na verdade, gente, quando a gente está falando aqui de renda variável, estou falando em você se tornar sócio de empresas que fazem parte da economia global. Todo mundo tem isso aqui, não tem? Samsung. Tá na Bolsa Brasileira? Não. Ou o iPhone, né? iPhone, o Thiago tá com o iPad aqui. As empresas que constroem o mundo, né? Que fazem tudo que a gente precisa utilizar, né? Seja desde relógio, roupa, tijolo, cimento. Essas empresas todas estão listadas em bolsa, né? Lógico, tem empresas de capital privado, capital fechado e capital aberto, né? Mas a maior parte das grandes empresas são de capital aberto. E você tem uma coisa chamada PIB mundial. PIB de um país, né? Produto Interno Bruto. Imagina você conseguir participar do PIB da economia da humanidade comprando 1 ou 2 ETFs. Entendeu? Quanto mais a humanidade se desenvolver, e a gente está agora num momento muito disruptivo para a sociedade, com inteligência artificial, biotecnologia, você vê câncer sendo curado, um monte de coisa acontecendo com inovações tecnológicas, né? E tudo isso são patentes detidas por empresas que são listadas em bolsa. Então, uma forma de você garantir a sua aposentadoria é você ter participação no crescimento e no lucro dessas empresas. Se você olha um histórico de 200 anos nos Estados Unidos, quem investiu em ouro não teve uma aposentadoria boa. Quem investiu em renda fixa não teve uma aposentadoria boa. Quem investiu em títulos privados, né, como se fossem os debêntures, não teve uma aposentadoria boa. Mas quem investiu em ações, em empresas, teve uma aposentadoria muito próspera, com mais dinheiro do que ela poderia imaginar em gastar. A gente sabe que tem gente muito gastadora, né? Só para dar um exemplo, Thiago, tem um caso que ficou famoso de um faxineiro, zelador. Uau. O cara foi faxineiro, 3 trabalhos que ele teve na vida dele. Frentista de posto de gasolina, faxineiro de loja de departamento e zelador. E esse cara ficou famoso porque ele viveu a vida inteira assim, né? Uma vida simples. E quando ele morreu, a família descobriu que ele tinha deixado $6 milhões para o hospital municipal como doação e $2 milhões para a empresa, para a família. Como que um faxineiro acumulou $8 milhões de patrimônio? Comprando todo mês uma cesta de empresas, né? Ele, no caso, ele deu uma sorte, digamos assim, porque ele comprou empresas só do que ele entendia,
Então, por exemplo, ele comprou empresas de motor, de petróleo, de produtos de limpeza, porque é o que fazia parte da vida dele. Ele não comprou nenhuma empresa da Nasdaq, por exemplo. Uhum. Ele não tinha uma IBM, uma Facebook, ele não entende disso. Então ele comprou empresas até que tem um crescimento menor do que empresas de tecnologia. Só que ele fez isso com consistência ao longo, sei lá, de 30, 40 anos, com um pouquinho de dinheiro, né? E acumulou. Agora imagina que você pode ter o mesmo resultado que um cara desse, sem ter que ficar escolhendo empresas, só comprando ETFs, que já são uma cesta de empresas automática ali, que você não precisa ficar escolhendo, desde que você faça isso com consistência e disciplina, que é a aposentadoria. Você tocou um ponto muito importante, porque eu acho que esse tema é um tema muito abrangente e polêmico, mas tem um princípio, né? Quando a gente fala de aposentadoria, INSS, né? Se você está contribuindo, se você é empreendedor, você contribui, ou se você está no corporativo, você é obrigado. Sim. Né? Então, assim, o ser humano, ele só criou o brasileiro só criou isso porque você é obrigado, né? Sim. E a gente tá falando sobre um braço do lado, digamos assim, um braço que é você ser consistente e você se obrigar, você criar uma disciplina de aportes, né? A gente se pagar primeiro, né? De se pagar primeiro, de se investir, e isso ninguém tá colocando uma arma na sua cabeça. Sim. Você tem que ter a disciplina, a proatividade de pensar em si, né? E eu queria muito discutir isso com você. Por que eu falo isso? As pessoas que estão trabalhando em empresas, os funcionários públicos, nem vê isso acontecer. Porque só vê o que caiu líquido na conta. O empreendedor tem a opção de realizar aí o lucro, né? Sim. De tempos em tempos, ou ter um prolabore, e aí acaba também automaticamente contribuindo com a aposentadoria. Mas como que a gente pode criar a disciplina de longo prazo, se tiver alguma recomendação, de como a gente pode fazer assim, cara, não é pensando se for obrigatório, ou se eu for empreendedor, né? Sim. Como que a gente pode pensar que eu preciso todo mês fazer esse aporte porque eu quero ser disciplinado, né? Porque disciplina, ela vai muito além do investidor. Sim. Vai na vida, né? Pô, saúde, né? A gente precisa criar uma rotina, né? Criar hábitos, mas na parte de investimento, na parte da família, como é que a família pode criar o hábito de investir? Eu gosto de pensar nisso, Thiago, como se fosse um boleto que você está pagando para comprar a tua liberdade lá na frente, entendeu? Então é o boleto do eu do futuro. Cara, como que você vai negar pagar a conta mais importante que você tem? Porque a gente se aperta para pagar a escola de filho, para pagar a prestação do carro, para pagar IPVA, para pagar imposto de renda, para pagar, sei lá, academia. E a coisa mais importante pro ser humano, que é a liberdade, é aquele tempo que você vai ter para você usufruir daquilo que você gosta, para você poder viajar, para você poder, às vezes, até olhar mais para sua saúde, porque na correria, às vezes você não consegue fazer tudo o que você gostaria, de ter uma rotina de boa alimentação, de exercício e tudo mais. Aí você negligencia o boleto mais importante. E quando eu tô falando de aposentadoria, gente, não tô falando de você se matar de trabalhar a vida toda para aos 70 anos, quando o teu corpo já não tem nem mais agilidade, não tem às vezes mais tanta saúde, você poder usufruir, né? Usufruir de quê? Se você tá doente, velho, tô falando de chegar um momento na sua vida em que trabalhar é uma opção, não uma obrigação. Esse momento pode chegar aos 40 anos de idade, aos 45, aos 50, aos 55 ou aos 65, na pior das hipóteses, tá? Então, o primeiro ponto é esse entendimento de que esse boleto ele é obrigatório. Você tem que pagar. Quando eu falo boleto, gente, é só uma figura de linguagem. Porque o processo, né, o procedimento é você fazer um Pix para a corretora. Aquele Pix ali vai ser em reais. Você vai converter isso para dólares. E aí, com aquele dólar, você compra, ou euro, pode ser também, você compra um ETF, 2 ETFs no mês. Entendeu? E acabou. É um procedimento que, falando assim, parece complexo, mas dura 1 minuto e meio. Quem quiser, aqui na descrição do vídeo tem o e-book da Família Investidora. Você vai baixar ele, vai ler. Lá no final tem o passo a passo. Você já aprende com esse e-book. Já aprende com esse e-book a
fazer todo esse procedimento, fazer o Pix para a corretora, converter o dinheiro e comprar o ETF. Já tá, então, para você que tá nos acompanhando de presente, vai nos comentários no final desse podcast e já garante seu e-book. Não custa nada. Isso aí. Custa alguma coisa, Nilson? Nada, gratuito. Então você já aprende aí, gente, já sai na frente de muita gente que não tá acompanhando esse podcast. Exatamente. Então eu acho que a maior virada de chave que tem que acontecer na cabeça da pessoa é que é obrigatório. Você não paga, sei lá, plano de saúde, não tem alguns boletos que você fala, cara, isso aqui não tem como eu não pagar. Esse é um, entendeu? E você vai pagar esse boleto no dia que você recebe. Porque aí, se você deixar pro final do mês, cara, você vai pedir mais um iFood, ou tu vai sair mais uma jantada. E eu tô falando, gente, tipo assim, é um dia que você deixou de jantar fora, ou um iFood que você deixou de pedir, já é o suficiente, Thiago. Você sabia que uma pessoa que começa nova a comprar ETFs, ela pode, ao longo da vida dela inteira, contribuir com apenas $19 por mês, e ao final desse tempo, ela vai ter um salário de $1.000. $19, não dá nem R$80. Num crescimento do dólar, vai ser aí 5 ou 6 mil reais, dependendo muito mais. Imagina uma pessoa que hoje tem 20 anos, tá? 2023. Se ela contribuir até os 50 anos de idade, ou até os 55, ou seja, ela vai estar se aposentando 10 anos antes do que a idade legal, tá? Então, ela contribuindo 35 anos com $19, ela vai ter $1.000. Agora, vamos olhar o real. Saiu de R$1 para 5. Então, a gente pode... Vamos fazer uma conta de padaria aqui. Supor que o real estaria pelo menos R$10. $1. R$10 daqui a 35 anos. Não é uma estimativa fora da curva de crescimento do dólar. Ela já teria ali um salário de R$10 mil, o equivalente, né? Até isso parece propaganda, né? A gente tá falando, aí, vista $19 é uma assinatura. Não é isso, gente. É uma conta. E outra coisa, o aprendiz, o estagiário, a pessoa que está no início da vida profissional, $19 às vezes é até um esforço para ela, tá? Porque 80, 100 reais não é todo mundo que vai ter hoje, tá? Só que daqui a 10 anos, esse cara já tá com 30 anos, já é um profissional, já tá mais bem remunerado, ele fala assim, olha, eu posso contribuir com $100 agora, R$500 o equivalente. $19 agora pra mim isso aqui é já pinto. Acelerou 5 vezes a combustão, né? Deu um turbo aí. Não é nem só o turbo, ele pode ter duas opções. Ou ele pode querer entrar em usufruto mais cedo. Em vez de trabalhar até os 55, eu quero trabalhar até os 50, porque ele aumentou o aporte. Ou ele pode falar, não, cara, eu gosto do meu trabalho, tô bem, tô forte, quero ir até os 55, só que a minha renda não vai ser só mais de $1.000, agora vai ser de $3.000. Só com esse aumento. Ou $4.000. Aí o cara já tem um padrão de consumo de classe média nos Estados Unidos. Um salário de $4.000, ele pode viver nos Estados Unidos, pode viver em Portugal, pode viver em qualquer lugar do mundo, ou até mesmo no Brasil, com um poder de compra bem mais interessante do que se ele tivesse pago o INSS em cima do máximo de salários possíveis, que é de R$7.000 hoje, o máximo que você vai receber no INSS. Eu quero trazer agora pegar esse gancho e trazer para o ambiente familiar, que aí não é só uma pessoa, né? Vamos colocar aí um padrão de um casal e 2 filhos. Sim. Né? Nem é menos nenhum filho, nem são 3, 2 filhos. Né? Quanto que você acha que a gente precisa investir para se aposentar e dar uma condição boa para a família, que na verdade os filhos vão crescer, já não vão estar mais com os pais, e você aí vai estar só com a sua esposa, tendo, né, uma melhor idade bem aproveitada. Você tem aí um número coringa, um número base? Então, primeiro, para os 2 filhos, eu já faria uma carteira de ETFs para eles e colocaria pelo menos R$50 para cada um ali. Porque isso na barriga. Quando fizer 18, cara, vai querer fazer faculdade, ou às vezes vai querer fazer um intercâmbio, ou vai querer abrir um salão, né? Por exemplo, minha filha pequenininha já adora maquiagem, essas coisas e tal. Se ela quiser abrir um salão de estética, aos 18 anos ela tem um dinheirinho ali que ela já não vai me dar trabalho. Se ela quiser abrir um negócio, ela tem o dinheiro dela. Ela tem o capital de giro. É possível a gente criar uma carteira de ETF para os nossos filhos? É possível. Você pode investir o nome dele? No CPF do menor. Caramba, que legal. Olha a dica para você que tá ouvindo aí,
que já tá num período aí de tá esperando um filho, ou que já tem um filho pequeno, aí agiliza um pouco mais o aporte. Você já pode trazer para ele aí uma perspectiva de futuro, né? E a gente aqui no nosso podcast, no nosso projeto, prega muito que é interessante a gente antecipar ou, na verdade, começar a investir muito cedo, né? Isso é um planejamento, porque, por exemplo, eu que sou de uma cidade interior, muitas vezes acontece do jovem passar por uma federal, que é na capital, por exemplo, ou é no Rio, ou pode ser em Niterói, por exemplo, e aí você vai ter um gasto que você não tinha, que é um aluguel de um apartamento, de uma coisa na cidade. Uma kitnet que seja, né, que tá cada vez mais caro nos grandes centros, né, pro teu filho. Pô, se aquilo ali não tava na tua conta 10 anos atrás, cara, complicado, né? Então, essa carteira pode até, ó, filho, você vai pagar teu aluguel aí com teus ETFs, todo mês já é uma forma dele ir aprendendo, ó. Você não tem aí tanto de ETF, teu aluguel é quanto? É 1.500, tu vai vender 15 ETFs de R$100 aqui todo mês e você gerencia isso aí. Então entendeu? Vamos lá, pra gente não perder, Nilson. Então vamos lá. Investir 2 filhos e família. R$50 para cada um durante 18 anos pra não ter que sair da tua renda esse start deles ali, de faculdade, de abrir um negócio, de fazer um curso para passar em concurso, esse tipo de coisa. Pro casal, a gente tem que comparar, tem que ser justo na comparação, né? Um casal hoje no Brasil, ele tem que contribuir 30, 35 anos. É isso, não é? Sim. Você não se aposenta com menos de 35 anos. Se você contribuir esse mesmo período, já tô te falando aqui, $19 por mês. Cada um, vocês vão ter combinados uma renda de $2.000. $19 na cotação de hoje dá menos de R$100 para cada um. Você acha que você consegue 200? Né? Você já está indo aí para quase $50. Aí vão acontecer duas coisas. Ou você vai se aposentar mais cedo, aos 60, 55, ou a renda de vocês combinada vai ser de $4, $5.000. Entendeu? Então eu acho que um resultado assim, para não desanimar, né? Para quem tem tempo, 30, 35 anos, cara, é um valor muito baixo. É isso. R$100 e você vai fazendo o seu melhor. Agora, uma pessoa que já está começando aos 40 anos a investir, nunca contribuiu com nada, nem INSS. O cara tá ali na lona. Tipo, quando ele abriu os olhos, ele tá com 40 anos, não tem nenhum dinheiro guardado, não tem nenhum patrimônio na vida, só que ele fala, cara, eu não quero trabalhar até os 80 anos, né, cara? Eu quero, no mínimo, me aposentar aos 65, né? Só que ele já devia estar contribuindo desde os 20 anos, então ele perdeu 20 anos. Para esse cara, o aporte já vai ter que ser maior. Se ele quer se aposentar ali aos 50, por exemplo, ele tem só 10 anos para correr atrás do prejuízo. Se ele quer se aposentar aos 55, ele tem 15 anos para correr atrás do prejuízo. E aí o aporte já tem que ser um pouco maior. Então aí a gente já está falando aí de aportes de, sei lá, de R$500, entendeu? Não existe mágica, tá, gente? Eu não tô aqui para vender ilusão. Investimento, usufruto, basicamente são 3 pontos ali na equação. Aporte, tempo e taxa de juros. A taxa de juros você não pode controlar. Ela é variável. E no Brasil ainda é, né? Não, mas falando de ETFs globais, que é o que a gente ensina, você não pode controlar. Se a humanidade entra numa recessão global, às vezes você vai ter, nesse período em que você está acumulando os ETFs, uma rentabilidade de 6% ao ano em dólar, por exemplo, né? Num período. Depois, nunca aconteceu mesmo com Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, crise do petróleo. Tem um gráfico pra gente poder ver? Tem, acho que é legal. A gente pode botar na edição aqui um gráfico mostrando que, apesar da humanidade ter passado por vários desafios, 2 guerras mundiais, uma série de coisas, nunca, por exemplo, um índice como o americano entregou menos de 11%. Ou seja, ao ano. Se desceu, vai subir. Vai subir. E sobe, é regressão à média, entendeu? Se caiu muito, quando sobe, sobe muito também. Olha que legal. A gente viu isso no Covid agora, se você pega 2008, todas as crises que a gente passou, bolha.com, que caiu muito, depois subiu muito. Crise de 2008, 2016, todas as crises você vê que tem uma regressão à média. Cai muito, depois volta, né? Então, quando você olha para períodos de 10 a 15 anos, você vai ver que não tem período em que o índice americano, por exemplo, rendeu menos do que 10,45%, 11% ao ano. Né? O que é bem interessante. Você praticamente
dobrar, mais do que dobrar a tua carteira aí num período de 10 anos. Então, não tem sobremesa de graça. Taxa de juros a gente não controla. O que a gente controla? Aporte, valor e quantidade, né? E o tempo. Se eu estou falando de 10 anos aportando, eu estou falando de 120 aportes. Se eu estou falando de 20 anos aportando, eu estou falando de 240 aportes. Isso a gente controla. Tá no entendeu? seu controle. Isso está no seu controle. Então a gente tem que focar naquilo que a gente tem controle. Como que eu aumento o meu aporte? A gente já falou, gerando renda, fazendo bico. Cara, eu já fui garçom, eu já fui recepcionista em festa, já fui entregador de flores. Eu sempre quis ter meu dinheiro para poder investir, comprar minhas coisas e melhorar minha renda. Às vezes, o cara tem um salário de 2 mil. Cara, se você quer acelerar a tua independência financeira, não tem jeito. Tu vai ter que arrumar um trabalho de sábado, vai ter que fazer alguma coisa para você chegar no valor de aporte. Você tá com 40 anos, com um salário de 2 mil, e você só vai conseguir investir R$100 por mês, você vai se aposentar com 65 anos, 70. Não é isso que você quer. Você quer acelerar ou ter um salário melhor. Então você vai ter que dar o teu jeito, de alguma forma, vendendo bolo, vendendo brigadeiro, sei lá, cada um tem uma aptidão para você conseguir uma berolinha ali para você aportar mais. Isso acho que é tema pra gente fazer num próximo podcast, porque Sim. por mais que a gente seja um podcast, seja um projeto de família investidora, né, o principal fundamento que a gente reforça aqui é a geração de renda. E a gente Sim. é defensor aqui de ser uma escola, ser um canal que dá alternativas, que ensina você a gerar renda, né? Então você Sim. que está conosco, acompanha, você vai conhecer bastante essa nosso incentivo, que gerar renda é um contexto até predominantemente de família investidora. Porque o que você faz depois é saber realocar esse dinheiro. Mas eu quero botar você na fogueira agora, Nilson, porque vamos fazer o seguinte, a pessoa que está começando a investir, né? Você falou que é obrigatório, tem que se tornar obrigatório, legal. O INSS, ele tem algumas artimanhas para você poder utilizar, né? O que você acumulou ali ou não, tal. Se você, poxa, não vou nem discutir, nem entrar nesse contexto, mas dá para você utilizar aí FGTS, né? A gente não vai entrar nesse contexto. E você tá no seu controle aportar e tá no seu controle também realizar, liquidar. E isso nós precisamos falar. Isso é importante porque isso mexe com a nossa estrutura. O ETF, ele é líquido. A pessoa pode vender a hora que ela quiser. E se você recomenda isso, ou em que hipótese você recomenda, se for. Me explica um pouco mais sobre a liquidez do ETF. Então, só para você ter uma ideia, e a gente pode trazer isso em números mais precisos, mas um ETF como o SPY, por exemplo, né, que rastreia o índice americano, ele tem mais liquidez e volume do que a Bolsa Brasileira inteira, com todos os ativos e fundos imobiliários e tudo mais. Então, pode vender, então. A hora que se você quiser comprar o ETF e vender no mesmo dia, né, isso vai ser considerado day trade, né, vai pagar imposto e tal, mas ele tem a liquidez de você comprar e vender no minuto seguinte, né, ele é um ativo. O que é uma faca de dois gumes, né, porque num momento da vida que você às vezes quer adiantar um sonho, você pode querer vender uma parte dos seus ETFs para dar entrada numa casa, para dar entrada num carro. Se isso é feito com responsabilidade, estava dentro da sua previsão, nenhum problema. Porque você pode ter, Thiago, uma carteira de curto e médio prazo para realizar esses sonhos de curto e médio prazo, trocar de carro, comprar casa e tal, e uma carteira de longo prazo, que é a carteira de usufruto. Essa carteira de usufruto tu não vai mexer. Existem ETFs específicos para você comprar e vender num período de 5 anos. E existem ETFs específicos que você vai segurar por 10 a 15 anos. Que eles têm propósitos diferentes. Um é para aposentadoria, o outro é para você não perder para a inflação. Se você quer comprar uma casa daqui a 5 anos, você quer preservar o seu dinheiro, a qualquer momento pode surgir a oportunidade, né, de você ter um imóvel e tal, só que você não quer perder para a inflação. Então, esse é um tipo de ETF que tu vai usar. Já aposentar, não. Tu quer o máximo de crescimento possível para quando chegar no usufruto, tu poder converter ou vender aquilo mensalmente, o que é isento de impostos, ou você migrar aquilo ali para uma carteira de dividendos que também vai te pagar, né, em linguagem de hoje, 2023, essas duas formas são isentas de impostos. Lá na frente, se mudar, né, existem estratégias de otimização tributária para você ter o mínimo de pagamento de impostos, né, com os ETFs. Mas você então não recomenda. Então, assim, depende do ETF.
você recomenda? Ou eu queria, assim, pensar no pai de família, na mãe de família, que conheceu esse mundo e fez seu esforço para poder investir, para conhecer, inclusive baixou o e-book aqui, já fez sua primeira compra de ETF, tá tudo legal. E, porventura, surgiu o imprevisto que extrapolou o seu reserva de emergência. Eu tá em construção. Nós falamos no episódio que demora até 5 anos, dependendo dessa reserva de emergência. E a gente sabe que a vida é assim, a gente surge imprevistos e teve que fazer a realização. É possível, então, essa família ter esse acesso. Sim. Por mais que a gente não recomende, porque tem uma estrutura, um contexto por trás. E a liquidez é até mais rápida do que na Bolsa de Valores, né? Porque a Bolsa brasileira é D+2, né? Então você vende hoje, o dinheiro só vai cair na tua conta daqui 2 dias. O ETF praticamente é instantâneo. Se você precisar sacar o dinheiro no mesmo dia, você já consegue. Que interessante, hein? Isso é importante. Talvez você que não tá acompanhando não saiba, mas agora está sabendo que você nasceu aí, cresceu, que a poupança tá na sua... Você põe na poupança, você pode tirar, porque ele é meu. Você sente. O ser humano se sente a vontade por ter o controle, né? Ele é normal, ele quer se sentir no controle da situação. Quanto mais você tem controle. Então, o ETF permite isso. Permite. E uma coisa que você falou que me deu um insight aqui, né? É importante a família se reunir para conversar sobre seus objetivos financeiros. Porque senão você tem um cabo de guerra ali, um puxando para o lado, outro para o outro, né? E você quer os dois remando para o mesmo lado, né? Então tem que ter esse alinhamento até dentro das pessoas que eu conheço, né? Que segue a gente lá também no Pindorama e tudo mais. Às vezes o casal tem o objetivo junto de comprar um sítio, por exemplo. Então o dinheiro de comprar o sítio... Nilson, essa compra é para daqui a 5 anos. É um tipo de ETF. Não, essa compra é para daqui a 10 anos. É outro tipo de ETF. Então os dois têm que estar alinhados com isso, porque às vezes um tá juntando dinheiro porque quer comprar um sítio daqui a 5 anos. Só que a esposa é muito urbana, não corrobora desse sonho que o marido tem de comprar o sítio e ela quer gastar ali num padrão de vida mais imediato, né? Então, tem que ter esse alinhamento de expectativas, porque você tem que ter gavetas diferentes. Então, falar sobre aposentadoria é tema família, é tema de família. Tem que falar, tem que abrir, tem que... o casal... Não é aposentadoria, é independência financeira. Eu não gosto nem desse nome. Em qual momento os chefes da família vão poder trabalhar por opção? Né? E você recomenda que exista esse diálogo perante algum... a família toda. As crianças, desde pequeno, tem que ter um mínimo ali de educação financeira, né? Mas imagina quando as crianças já estão ali com 12, 13 anos, elas têm que entender que os pais trabalharam, já estão há muitos anos trabalhando, que eles querem em algum momento usufruir, né, desse patrimônio que eles construíram, esse patrimônio financeiro, e que eles vão ter a oportunidade deles também de criar suas famílias e criar o seu patrimônio, né? E que eles têm a carteirinha de ETFs deles. Então, cara, se tu pegar tua carteira de ETF e gastar tudo numa viagem pra Disney, não vai contar comigo depois pra pagar tua faculdade ou pra te dar capital de giro pra abrir teu negócio. Esse é o dinheiro que tu tem pra começar e tu já tá melhor do que eu, que começou com uma carteira ali pra você, né? Então isso tem que ser conversado, tem que ter um alinhamento de plano. A família toda pensa que quando as crianças tiverem 18, 19 anos, vamos todo mundo sair do país? Porque os filhos querem fazer um curso em tal lugar, aí os pais aproveitam pra ir viver essa experiência fora, ou vai ficar 6 meses lá, 6 meses cá. Quando tem um alinhamento, cara, imagina a força de 4 pessoas remando o barco na mesma direção. Uau. Agora imagina se tem 2 remando para um lado e 2 para o outro. O barco não sai do lugar, né? Ó, tema para o próximo podcast, acho que vamos trazer esse tema aí. Se você quer esse tema, põe nos comentários, porque temos que tornar isso pauta nas famílias, né? Discutir futuro não é aposentadoria, independência financeira, mas são rumos, são decisões que a gente tem que trazer para a mesa numa discussão familiar. Vamos fazer um podcast para poder explicar isso para a família. Como que elas devem falar, em que momento, qual o periódico, né? Semanalmente, mensal, anual. Tem que ser feita a discussão. A exposição dos planos e, como você falou, matou-me. Remar na mesma direção faz todo sentido. Eu acho que esse é um insight para a gente poder até fechar esse podcast, né? Remar na mesma direção. Se você está se sentindo numa direção oposta, traga mais pessoas, traga a família na mesma direção, tá? Então, eu acho que fechamos esse tema aí de
aposentadoria. Se você achou que foi relevante, se você gostou, a gente agradece muito e sabe se você gostou colocando aqui o like, deixando o seu coraçãozinho, enfim. É a demonstração que você consegue nos dar que esse podcast foi muito relevante, tá? Também quer nos acompanhar? Clica aqui e se inscreve no canal, porque desse podcast vão sair outros podcasts e a gente da Família Investidora adora receber mais famílias. Então compartilha com as famílias que não conhecem ainda esse contexto de Família Investidora. Deixa eu dar só um recado final, Thiago. Manda bala! Porque tem muita gente que tá ouvindo a gente aqui, às vezes que tem a família ascendente, mas ainda não tem esposa, filho e tudo mais, às vezes a galera mais nova, ou até a pessoa que por opção é solteira. Entenda que você participando, se juntando aqui da família investidora, dessa comunidade, você vai ter outras pessoas remando contigo. Porque é muito legal quando você tá num grupo em que todo mundo tá remando na mesma direção, né? Legal. Então, às vezes é uma pessoa que é sozinha, que por opção de vida não quis constituir uma família, ter uma esposa, um marido e tudo mais, mas você sente essa vontade de fazer parte de uma família, né, que tá remando para esse caminho, para esse objetivo da independência financeira. Cola com a gente aqui nas nossas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube, porque a gente tá só começando, né, Thiago? Tá na descrição. Gente, não há maneira melhor do que encerrar esse podcast. E quero que você nos acompanhe no próximo episódio. O Nilson deu recado, eu dei recado, e agora a gente conta com a sua participação. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau.